A nossa primeira aula de PM, nosso segundo semestre, dia 17/8, nós vamos estar discutindo aí sobre as convenções climáticas, desertificação na África e homem versus natureza, homem e natureza, né? Então vamos discutir sobre esses três tópicos dentro de PM, ok? Então, a convecção climática, que nós vamos estar trabalhando nesse primeiro momento. Então, o que é essa convecção climática? Ela é um processo de transmissão de calor, que ocorre pela movimentação interna de um fluido, que no caso aí é a água ou o ar. Então, no caso aí, essa transmissão de calor, ela é transportada aí pela questão do movimento desses dois elementos que nós citamos aí, que na realidade ela vai fluir ou vai ser, na verdade, transportada de cima para baixo. E aí, então, essa convecção ela surge quando há um gradiente de temperatura. Como uma influência de temperatura, essa convecção ela vai estar acontecendo. Então, desse modo, as regiões mais quentes, que são menos densas que as restantes, movem-se, dando origem a correntes de convecção ascendentes. Então, no restante do fluido, que se encontra em menor temperatura, tende a descer, então, já que sua densidade é um pouco maior. Então, o exemplo prático disso daí é a questão aí do ar-condicionado, que faz essas trocas de convenções. Que realiza essa convenção, pega o ar quente que está em cima, que é mais denso, e aí joga o ar para baixo, esfria, né? E então joga esse ar frio para baixo. E aí então fica esse círculo. E aí então nós temos um processo natural aí de convecção climática. Propriamente nós temos aí a questão aí da convecção que ocorre na Amazônia, que é justamente por causa da floresta amazônica. Então, como nós já falamos aí, então alguns exemplos aí dessa convecção, né? Nós comentamos aí sobre a questão dos aquecedores, o ar-condicionado, os exaustores, material magmático, radiação solar. Então, todos esses elementos, todas essas formas aí, é um processo de convecção, que na verdade vai sempre estar utilizando o ar para resfriar e esquentar. Então, essa troca de temperatura, de ar quente para frio, que vai estar acontecendo no meio ambiente ou no meio natural, tá? Então, nós temos aí alguns exemplos aí, como o caso, os aquecedores são instalados próximos ao piso dos cômodos, já que a densidade do ar quente é menor que a densidade do ar frio, fazendo com que o ar que sai do aquecedor suba, elevando a temperatura de todo o cômodo. Então, no caso aí para regiões mais frias, né? Questão do aquecedor, o ar-condicionado, ele é instalado no alto, desse modo o ar frio que ele injeta no interior do ambiente tende a descer, graças à sua densidade. Então o que o ar-condicionado faz? Ele pega o ar quente, esfria e lança no ambiente novamente. E os exaustores, comuns em mercados e galpões, são usados para que o ar quente que sobe possa circular para o interior das construções, mantendo-as resfriadas. Então, geralmente uma espécie de ventilador, né, que é colocado no teto, e aí então ele faz com que esse ar circule. O material magmático, no caso da lava, né, move-se no interior do manto terrestre e é expelido pelos vulcões devido às correntes de convecção. Então, o interior do nosso planeta aqui, o magma, ele é expelido, né, jogado para fora. Então, a radiação solar, ela evapora a água, esse vapor sobe e condensa-se ao atingir grandes quantidades, dando origem a nuvens de chuva. Então, a questão da evaporação, né, no caso da evaporação aí, que vai criar as nuvens. E aí, então, esses são alguns dos exemplos que nós temos aí dessas convecções. Então, como nós comentamos lá no slide anterior, né, a questão da Amazônia, né? A Amazônia, por ter uma vegetação densa, ela tem uma grande influência nessa questão aí dessa convecção, essa troca de temperatura. Então, a Amazônia, ela esfria bastante e o ar quente que está em cima aquece esse ar e aí então fica fazendo esse círculo o tempo todo das massas de ar
e água, no caso, né? Então nós temos aí sempre essas trocas aí de temperaturas. Então no caso aí são as zonas de convergência intertropical. Então a Amazônia, por estar nessas zonas aí, ela na verdade tem um fluxo de ar que sempre permite aí essa questão da nebulosidade e a criação das chuvas que estão mais presentes nessa região. O segundo ponto que a gente vai estar discutindo aqui vai ser sobre a desertificação na África. Então, na África, possui algumas regiões que têm a presença muito grande de desertos, principalmente aí a região norte do continente, que é a questão do deserto do Saara. Então, o que de fato, na verdade, ocasionou esses desertos? Então, na realidade, o processo de desertificação ocorreu no continente que foi proveniente, segundo o relatório da ONU, da ocupação humana em regiões de clima semiárido, árido e subúmido, então ocupando-as como cultivo da monocultura. Então a questão aí da agricultura e da ocupação humana foi um dos principais provocadores aí dessa desertificação. Então essa prática ela retira toda a camada de vegetação, deixando o solo exposto e propicia aí o fragmento desse solo pelo vento e água. Então, por se tratar de um solo arenoso, é facilmente dispersado, fazendo com que na realidade esse deserto cada vez mais vem aumentando. Então, de fato, aí nós temos esse processo provocado principalmente aí pelo ser humano. Outro ponto que nós vamos falar aí é a questão da relação do homem e natureza. Então, na realidade, o homem, ele sempre se relacionou com a natureza, com o seu meio. Então, desde os primórdios, desde os princípios, o ser humano, ele sempre teve essa necessidade da busca aí pela sobrevivência, né? E aí, propriamente, onde ele ia buscar esses mantimentos para suprir as suas necessidades? Sempre na natureza. Então, desde quando o ser humano passou a existir, ele na realidade passou a interferir nesse meio natural. Então, na realidade, nós temos o que? Nós, humanos, nos relacionamos com o nosso meio. Nós necessitamos desse meio. E aí, propriamente, nós também precisamos zelar desse meio natural ou do ambiente. E aí, então, se não houver uma preocupação quanto a isso, nós teremos problemas futuros. E aí, então, na realidade, as relações homem-natureza ela vem passando por mudanças que acompanham o próprio desenvolvimento da sociedade, principalmente as de cunho econômico. Então, quando se fala em economia relacionada ao meio ambiente, a questão é meio complexa. Então, a ambição econômica, de uma certa forma, acaba não respeitando a questão ambiental. Então, de uma certa forma, busca-se alternativas para diminuir os impactos nesse meio, porém, os avanços continuam. Então, onde as formas de utilização são configuradas pela situação da economia mundial e local, né? Então, nós temos bastante exemplos aí da questão do poder econômico avançando nesse meio natural. Então, é meio muito, né? Na verdade, é muito complexo essa questão aí da relação homem-natureza, porque nós, seres humanos, somos fruto desse meio e, propriamente, nós sempre vamos precisar do meio natural, sempre nós vamos precisar da natureza. E aí, então, a gente precisa de certa forma, zelar por esse meio, tá? Então, o que teremos futuramente se não cuidarmos disso, tá? Então, nessa aula a gente vai abordamos esses três tópicos de PM, ter uma ideia aí das questões, o que elas estão discutindo, abordando para vocês. E aí, então, tendo dúvidas, vocês podem estar lançando lá no grupo e, propriamente, vocês podem estar fazendo as pesquisas, né? E aí, então, boa aula para vocês e que tenham compreendido bem aí.